Attus Talks, conectando você ao universo Attus. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Attus Talks, o podcast da Attus Educação. Toda semana nós temos um encontro marcado para discutir temas da inovação, do empreendedorismo, da educação e vários outros assuntos que fazem parte desse nosso universo. Eu sou a Valesca Reich, eu sou o Head de Marketing da Attus Educação e hoje convido você para desvendar as profissões do futuro. E antes de apresentarmos nossos convidados, vamos trazer uma informação que podemos dizer que é insólita, mas que significa muito para o tema do nosso episódio. Há alguns anos, a Organização das Nações Unidas, a ONU, declarou que 65% das crianças que estão entrando na escola primária hoje terão, no futuro, profissões que ainda não existem. Esse dado deixa claro que o mundo do trabalho está mudando com muita rapidez e que escolher uma carreira pode ser um grande desafio, ainda maior do que era 10 anos atrás. Afinal, além do surgimento dessas novas profissões, as já existentes também vão assumir novos formatos, principalmente devido ao avanço das tecnologias. E para conversar com a gente hoje sobre essas novas profissões e possibilidades de trabalho, nós convidamos a Fabiana Lorenzi e o Yuri Lima. A Fabiana é doutora em Ciência da Computação, é articuladora da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa e também professora nossa de Inteligência Artificial na graduação em Ciência da Computação, no campus Caldeira da Attus Educação. Seja muito bem-vinda ao Attus Talks, Fabiana. Oi, gente, tudo bem? E também, quem está com a gente hoje é o Yuri Lima. Ele é mestre em Engenharia de Produção, é doutor em Engenharia de Sistemas e Computação. Em 2016, ele ajudou a fundar o Laboratório do Futuro, da UFRJ. E em 2019, criou a Labore, uma empresa de impacto social que utiliza a ciência de dados para ajudar gestores e empresas a entender melhor o mundo do trabalho. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Yuri. Muito obrigado, Valesca. Prazer estar aqui com vocês. Vamos falar sobre esse assunto super importante também. Oi, Fabiana. E para começar, então, nossa conversa, eu queria saber de ti, Fabi. Qual a tua visão sobre a chegada dessas novas profissões, especialmente ligadas ao setor de tecnologia no Brasil e também na própria formação de novos profissionais, já que tu também atua em sala de aula com os estudantes que nós estamos formando para enfrentar essas novas realidades? Bom, Valesca, esse dado que tu trouxe ali do Fórum Econômico Mundial, faz um tempinho já. Eu tenho falado isso com os alunos desde, se não me engano, 2018, eu acho. Então, assim, inteligência artificial, fabricação digital, a robótica, Então, são várias coisas, assim, que a gente tem começado a trabalhar com os alunos diferente para que eles tenham uma visão um pouco diferente também. Não é só mais conceitos que eles precisam aprender. Então, eu tenho mexido com os alunos que não é só conhecimento que eles precisam hoje, Eles precisam aprender também a resolver problemas, eles precisam ter pensamento crítico, eles precisam ter criatividade, eles precisam trabalhar em equipe, Eles precisam outras habilidades além de ainda saber o conhecimento, Então, eu acho que esse trabalho do futuro, ele sai um pouco da caixa. Então, eu gosto muito de dizer que até o professor, o professor, ele tem que sair da caixa também, porque a gente não pode só ficar ali pensando em conhecimento. Você precisa saber fazer isso, você precisa saber essa equação matemática, você precisa saber programar, você precisa saber o português. Não, a gente tem que saber muitas outras habilidades, Então, a gente tem que saber falar, a gente tem que saber se comunicar, a gente tem que saber ouvir o colega, A gente tem que saber respeitar o que os colegas falam, a gente tem que saber trabalhar em equipe. Então, eu acho que a pessoa para o futuro é um conjunto de várias coisas, assim, que vão se entrelaçando para conseguir
entrar nessas novas oportunidades, nesses novos trabalhos que estão surgindo. E, inclusive, na Attitus, nós temos muito essa preocupação, inclusive com as disciplinas de desafios, que abordam soft skills, questões de comportamento mesmo, competências que precisam ser desenvolvidas e que serão de extrema utilidade, serão super importantes para que os profissionais consigam ter flexibilidade e capacidade de adaptação para conseguir enfrentar essas carreiras novas do futuro. Mas eu fiquei curiosa aqui, Yuri, com a questão da Labore. Como é que funciona a empresa? Quais são os achados que vocês já fizeram e os projetos? Conta um pouquinho para a gente. Claro, Valesca. Essa questão que a professora Fabiana está trazendo é fundamental, né? Como é que a gente forma esses profissionais do futuro e tentar entender justamente quais são essas carreiras, quais são as habilidades mais demandadas. Isso tudo é um grande desafio para a gente. A gente tem vários estudos que abordam o tema. Há algum tempo atrás, quando a gente criou o Laboratório do Futuro, ainda tinha pouca coisa sobre essa quarta revolução industrial, o impacto dela sobre o trabalho no Brasil especificamente. Então, a gente viu também muito surgir no Brasil assim, esse tema, né, ao longo do tempo. A gente deu uma contribuição para esse trabalho também, a gente teve a sorte de poder fazer isso. E dentro da Labore, que é justamente um spin-off do Laboratório do Futuro, né? Uma startup que sai do ambiente de pesquisa ali já com esse viés de como é que a gente traz a questão dos dados para poder ajudar a responder essas perguntas que a gente tem sobre o futuro do trabalho. Então, tanto coordenadores de curso, diretores acadêmicos, profissionais também da área de marketing, como é que a gente conversa com os alunos, como é que a gente oferece cursos, como é que a gente prepara um currículo para que ele seja adaptado às necessidades atuais. Então, basicamente, é isso que a gente trabalha dentro da Labore, né? Tanto do lado de pesquisa, a gente tem alguns trabalhos sobre esse tema, quanto do lado também de software, né? Desenvolvimento de software, desenvolvimento de soluções que possam entregar, quantificar essa noção de empregabilidade, né? A gente ouve falar tanto, né? Mas às vezes falta esse número, né? Quantos empregos estão realmente sendo criados para essa área que a gente está formando um determinado número de profissionais. Então, esse tipo de questão que a gente costuma abordar, né? Considerar esse contexto realmente que o aluno está se inserindo econômico, local, para ver se a gente está realmente formando profissionais para um futuro que está sendo demandado desde agora pelas empresas, né? Essas flutuações do emprego a gente observa o que vai acontecer também no futuro, e sem contar com a questão tecnológica, né? Qual o impacto das novas tecnologias sobre o emprego, quais novos tipos de trabalho são criados e quais tipos de trabalho vão sendo modificados, e até alguns que deixam de existir também ao longo do tempo. Então, isso tudo é importante, é um cenário bem complexo para a gente analisar, e a gente acredita muito no poder, tanto da pesquisa quanto na questão de dados, né, de business intelligence e questões do tipo. Não tenha dúvidas, né? Como diz aquela frase, sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Então, muito importante, além das percepções empíricas os movimentos que a gente consegue observar em termos de tendências e tudo mais, também muito bacana a gente buscar os dados e poder se basear em BI, né? Como você disse, Business Intelligence, poder trabalhar numa perspectiva mais data-driven, né? E nesse sentido, tem alguns resultados que você pode adiantar para a gente, que vocês já obtiveram, que chamam a atenção? As análises, as pesquisas que a gente fez dentro do Laboratório do Futuro são bem relacionadas a esses temas que a gente está comentando, né? A questão do impacto da automação, a questão do desemprego tecnológico, algumas preocupações relacionadas a isso e possibilidades também de superar esses desafios, né? Um relatório recente que a gente publicou foi sobre trabalho e tecnologia em 2050, e a gente tem tanto uma análise de cenários futuros, né, quanto possíveis ações que podem ser realizadas. O trabalho dentro da Labore já vem para um aspecto muito localizado, né? Então, se a gente quisesse saber dentro de Porto Alegre quantos profissionais de determinada área, então o nível de dado ali é muito detalhado para a gente poder discutir essa empregabilidade de um determinado curso, né? Então, são coisas muito específicas. Mas, assim, de forma geral, uma questão que eu acho que é importante para a gente pensar com relação às profissões do futuro é a questão do impacto que a gente prevê que a automação vai ter no Brasil especificamente, né? No estudo que a gente fez aqui
no Laboratório do Futuro, a gente observou um impacto de 60% das pessoas empregadas estariam em ocupações que teriam um alto grau de probabilidade de automação. O que isso significa? Né? Que a partir de uma análise das capacidades, ou na verdade dos gargalos da tecnologia, né, a gente analisa o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer com relação aos trabalhos existentes. E aí a gente observa o potencial dela ser aplicado em determinadas profissões ou ocupações. Né? Então, a ideia é que não necessariamente 60% das pessoas vão ficar desempregadas, mas é que existe o potencial da tecnologia realizar 60% do total de pessoas empregadas, 60% delas estariam nessa faixa de alto risco. Esse é um resultado que outros trabalhos também chegaram muito próximos, ficaram 58, 59, aqui no Brasil especificamente. Nos Estados Unidos, o trabalho original desse tema, que motivou uma série de estudos, era de que 47% da força de trabalho estaria sob alto risco de automação. Então, os resultados tendem a variar. E aí, só para terminar esse comentário com relação a isso, a gente tem uma importância agora de estar atualizando esses dados por conta das novas tecnologias, né, que surgiram nos últimos anos. Então, esse trabalho que eu comentei original, ele é lá da Universidade de Oxford e foi feito em 2013. Esse que a gente fez no Brasil, a primeira publicação dele foi em 2018. E agora, nesses últimos 5 anos ou 10 anos, se a gente pegar um trabalho original, muita coisa aconteceu do ponto de vista tecnológico. Né? E aí, só um exemplo muito recente, que eu acho que já se popularizou muito, é a questão do ChatGPT e todos os modelos, né, de linguagem aí que vieram. Né? Tem Bard, você tem o Claude, você tem vários outros, você tem o Llama, você tem vários outros que estão trazendo potenciais de impactar ocupações que a gente achava que antes não seriam impactadas, né? Então, existem aspectos ali que essas tecnologias trazem, sem entrar numa discussão aqui, pelo menos do meu lado, né, de se elas reproduzem ou não o que é ser criativo, se elas reproduzem ou não o que é conversar, elas produzem resultados que são suficientemente bons, em alguns casos, para que ou um profissional seja ajudado com aquele resultado que ela está produzindo, ou realmente que seja aquela parte do trabalho dele seja automatizada. Então, existem novos estudos que foram feitos aí em 2023 sobre o assunto que trazem justamente essa perspectiva. E é só para fechar minha fala trazendo um número desses estudos novos, né? A própria OpenAI fez um trabalho, a OpenAI, que é a responsável pelo ChatGPT, né? Ela fez um trabalho para tentar entender quanto da força de trabalho seria impactada. Né? Então, eles analisaram só o impacto de tecnologias similares ao ChatGPT. E observaram que 80% da força de trabalho dos Estados Unidos poderia ter pelo menos 10% das suas tarefas de trabalho afetadas pela introdução de GPTs. Isso é significativo. Né? E aí o outro dado cerca de 19% dos trabalhadores dos Estados Unidos, né, poderiam ver pelo menos 50% das suas tarefas afetadas. Então, isso é um impacto bem considerável. E aí, o comentário final aqui do próprio artigo é que essa influência ela abrange todos os níveis salariais. O emprego de renda mais alta, potencialmente sofrendo até mais exposição por essa tecnologia específica do que as outras. E o trabalho lá de trás, ele era o contrário. Acreditava-se que com as tecnologias que existiam até então, quem seria mais afetado seriam as pessoas de menor renda e menor grau de escolaridade. Então, e esses dois impactos se somam. Então, acho que isso é importante de ser observado dos estudos desde mais antigos até os mais recentes também. E eu acho que bem importante isso que o Yuri trouxe, Valesca, e interessante porque eu lembro que há um tempo atrás, quando a gente falava sobre automação, os alunos em sala de aula ficavam super preocupados, né? Então, eles falam assim, professora, isso aí vai tirar emprego, vai tirar emprego de pessoas e tal. Não, gente. Por exemplo, quando a gente fala em automação, né, tem algumas tarefas que elas são super, assim, complicadas, difíceis e tal. Então, não quer dizer que vai tirar o emprego de pessoas. A automação, em algumas tarefas, a automação é super legal. Por quê? Porque são tarefas que são mais difíceis, são tarefas repetitivas. Então, assim, tem algumas coisas que a IA vem para melhorar, porque ela melhora no sentido de ela é mais rápida, ela é mais assertiva, né? Então, eu acho muito legal quando trazem relatórios, como o Yuri comentou,
que melhora, né? E a gente consegue ver que não é tão assustador quanto o pessoal pensava em anos atrás, né? Claro que aí tem algumas coisas que assustam, né? Se a gente começar a olhar para frente, assim, a gente fala de ChatGPT e tal, então tem algumas coisas que assustam um pouquinho, mas eu queria só comentar essa parte, porque eu acho bem interessante, assim, como as coisas vão mudando, né? E tem coisas que vêm para melhorar, apesar de, inicialmente, a gente pensar que ela vai ter um estrago no mercado de trabalho, só que não é, né? É, que assim como algumas profissões se adaptam, mudam ou até deixam de existir, também surgem outras que a própria tecnologia permite, né? Pegando um exemplo bem banal, o motorista de aplicativo, né? Isso não existia antes, não era uma profissão plausível. E hoje, quantas pessoas vivem, têm seu ganha-pão aí a partir dessa atividade? Então, e isso em muitos outros, né, mercados, muitas outras profissões acabam surgindo em função exatamente dessas tecnologias que permitem que essas profissões passem a existir. O cientista de dados hoje, né, ele só se torna necessário e é importante porque existe todo um arcabouço aí de automação, de inteligência que permite que os dados sejam captados e sejam coletados, e aí é necessário que alguém também possa se debruçar sobre eles e analisar e trazer uma interpretação que possa apoiar uma tomada de decisão, por exemplo, de um gestor e assim por diante. Então, até é uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês, essas profissões do futuro, né? Essas novas profissões que podem surgir. Quais são as habilidades que poderiam ser mais valorizadas para os profissionais no futuro? Para se preparar desde agora, com quais habilidades para que possa garantir a sua empregabilidade ali na frente? Olha, eu trabalho assim, além da computação, eu sou da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, né? Então, assim, eu acho que o aluno, ele tem que se preparar não só com a parte do conhecimento, mas com essa parte das soft skills, assim. Eu acho que ele tem que ser uma pessoa que sabe trabalhar com pessoas, né? Eu acho que isso é o mais importante, assim. Tu ter conhecimento, mas tu não saber ouvir. Ouvir é mais importante que falar, na verdade. Porque tu ser o detentor do saber e tu não saber ouvir, tu não saber interpretar o que as pessoas te falam, não adianta muito. Eu acho que isso é fundamental. E outra coisa que eu acho importante é o aluno entender, ser criativo, né? Mas a criatividade é uma palavra muito difícil. Pegando até o gancho aí da questão da criatividade, né, que a professora Fabiana colocou, existe com certeza uma demanda por profissionais que tenham essas habilidades que vão além do conhecimento prático, né? E a questão da criatividade ela é fundamental, e não só no aspecto de poder aplicar isso no dia a dia de trabalho, né? Mas a partir do momento que a pessoa tem uma capacidade criativa, né, ela poder ter cada vez mais um agenciamento no sentido de poder se tornar mais empreendedora dentro da sua própria atividade de trabalho, seja dentro de uma empresa, ou seja, criar novas soluções, criar novas ideias, novos modelos de negócio, ou seja, como profissional também independente, né? Então, essa criação de novas ideias, a inovação em si, ela é fundamental, tanto para as empresas quanto para a economia de maneira geral, né? Então, não é só a criatividade de um jeito muito estrito, assim como a gente pode pensar, né? A criatividade é escrever um textinho aqui. Não é exatamente isso, né? Realmente criatividade do ponto de vista de poder observar o mundo ao redor, o contexto, questões importantes como a gente tem hoje em dia, questões de diversidade, inclusão, questões de meio ambiente, isso tudo traz um contexto muito grande, né, da nossa capacidade de agir como humanos no mundo, né? Então, acho que conforme a tecnologia vai assumindo atividades que eram um pouco repetitivas, ou que eram, ainda que cognitivas, ainda que a gente considerasse uma coisa criativa, há um deslocamento também das nossas habilidades para outros espaços, né? E aí é fundamental esse papel que professoras como a Fabiana fazem, de ensinar para os alunos e alunas essas novas habilidades, né? Trazer esse contexto, trazer esse universo para dentro de sala. Também tive a oportunidade de dar aula de prática profissional para alunos de computação. Então,
você sabe que eles querem saber aquela questão prática, né? Como é que eu programo isso? Como é que funciona o banco de dados? Como é que essas questões são resolvidas? Como é que esse algoritmo pode ser escrito? Mas isso, assim, parte dessas questões, elas vão também sendo cada vez mais automatizadas, né? Com tecnologias ligadas aos copilots da vida que ajudam você a programar, e isso tudo vai sendo, aos poucos, trabalhado pela máquina. E o que vai restando para a gente, né? Será que o desenvolvedor ele é bom ao ponto de poder negociar uma demanda? Ele é bom ao ponto de poder ter uma ideia nova e sugerir ela? É isso que a gente está conversando aqui, né? Vão existir profissionais que vão fazer tarefas mais simples, mas eles não vão ser os mais valorizados, né? Então, acho que é mais ou menos essa a lógica do que eu vejo, assim, para o futuro. É isso mesmo, perfeito, Yuri. É dessa criatividade que eu estava começando a falar, né? Não é... Porque quando a gente fala assim, eu não sou criativo, né? Quando eu era menor, eu via assim, se você é criativo, e eu pensava, tá, mas o que é ser criativo, né? Porque a palavra, ela pode remeter a muitas coisas, mas é exatamente isso que tu trouxe pra gente. Tu sair um pouco do teu, né, da tua caixinha e tu poder pensar em todas essas coisas. Eu acho que tu trouxe perfeito, assim, tu resumiu tudo, assim, tu conseguir olhar para o mundo, né? Olhar para o teu redor e ver que não é só aquilo ali onde tu tá. Eu acho que é isso, assim, é sair, olhar para fora e conseguir ver outras coisas, assim. E eu acho isso bem importante, sabe? Porque quando a gente está em sala de aula, né, só para trazer um pouquinho para a sala também, quando a gente está ali na sala de aula, muitas vezes a gente está passando um conteúdo para o aluno e aquele conteúdo tá difícil, né? O aluno não está conseguindo pegar e tal. E aí a gente faz esses links, assim. Mas eu estava aqui ouvindo vocês comentando sobre a questão da criatividade, né? E como a educação tem um papel importante nesse sentido, porque ela pode tanto agir de uma maneira muito negativa em relação a isso, né? Tolhindo a criatividade, né? Criando limitações para que as pessoas possam criar e possam realmente expressar suas próprias maneiras de agir e de realizar atividades, e ao mesmo tempo uma educação mais inovadora, uma educação com metodologias ativas, com mais participativa, com o aluno no protagonismo do processo, também pode fazer com que esses potenciais criativos realmente apareçam e possam ser muito mais bem explorados, né? Isso aí, Valesca, porque tu pode ser um professor que chega na sala de aula e passa, né, instrucionista e tal, e conduz a tua aula, como acontece normalmente, ou tu pode fazer com que teu aluno traga, né, as coisas para a sala, sabe? Então, que parta dele, isso é muito importante. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue preparar ele para esse mercado, tipo que o Yuri trouxe para a gente, porque é isso que ele vai ver no mercado, né? É esse tipo de profissional que a gente precisa do profissional que consiga criar, que consiga resolver problemas, sabe? Que consiga andar por si. A gente precisa de pessoas no mercado que consigam resolver problemas. Exatamente, eu acho que complementando a questão da educação, né, que a Valesca colocou também, ela tem a possibilidade de ser um caminho, né, para a gente poder construir esse futuro do trabalho, tanto no nível mais macro, né, porque justamente o que a gente está colocando aqui, a adoção tecnológica, ela depende de ter profissionais com capacidade de utilizar essas tecnologias. E aí também entra esse processo que a gente está falando de criatividade, né? Primeiro conhecer o seu universo, ao redor de possibilidades do ponto de vista tecnológico, saber como aplicá-las e entender o que a gente estava falando lá no começo, né? Se eu colocar uma tecnologia aqui para automatizar uma parte do meu trabalho, não é que eu vou ser demitido, é que eu vou passar a poder ter outras atividades para além daquela. Então, é saber construir também isso, né? Bom, isso daqui que eu estou fazendo, sei lá, estou escrevendo um texto aqui para redes sociais. Se eu usar IA, eu vou fazer o que eu ia fazer em uma semana em um dia. E aí, o que eu faço com o resto da minha semana? É saber propor o que você pode fazer com isso, né? E ser um agente desse processo. Então, levar esse aluno com esse potencial para o mercado de trabalho é uma formação de qualidade, é uma formação que
vai ser cada vez mais valorizada, né? Em todos os estudos que a gente olha por impacto da automação, a pergunta é sempre, e aí o que a gente faz? E uma das respostas que a gente sempre tem é: a educação é um caminho para a gente poder construir esse futuro do trabalho, né? Tanto no nível individual, então esses indivíduos que a gente está falando, eles poderem existir ou atuar de forma plena no mercado de trabalho, quanto no nível mais macro, né? A partir do momento que a gente tem um conjunto desses indivíduos, a gente consegue criar uma economia mais forte, uma sociedade mais forte, mais inteligente e capaz de lidar com esse futuro. Perfeito, gente. A pergunta que não quer calar, vou fazer agora, né? O que vai sobrar pra gente? O que é que a gente ainda vai conseguir fazer e precisar fazer e que é só o ser humano que é capaz? Essa é uma pergunta de $1 milhão e vou passar para vocês aí a bola para entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas eu acho que, assim, eu sempre digo para os alunos, mas quem é que programa os computadores? Nós, né? Nós. Então, nós continuamos no domínio das coisas. Com certeza. A gente é responsável por criar essas máquinas que estão aí, responsável no sentido também de ser as pessoas que fazem, as pessoas que têm responsabilidade por isso, né? Pelas consequências do que a gente está criando. E aí, entrando até na resposta, né? A questão do que sobra para a gente, né? Não só o programar e a demanda por profissionais da área de TI sempre crescendo e variando, né? Acho que agora a questão da IA é cada vez mais demandante, né? Do que outras que poderiam ter vindo antes aí em outras ondas, mas a questão também de lidar com esses avanços, né? Porque a gente cria muita tecnologia com muita velocidade e, porém, a sociedade se move, por ser uma sociedade democrática, e não é uma questão de mudar isso, mas ela se move numa velocidade que é muito mais lenta do que o avanço tecnológico. E aí isso gera conflito. Então, assim, cada vez mais profissionais ligados à ética, a direito, né? A questão da LGPD, que a gente vê muito, são demandados pelas empresas para poder realmente pensar o que está sendo criado de uma forma mais sustentável, né? E aí, fora disso também, a gente tem um universo de profissões, por exemplo, da área de cuidados, né, da área de saúde, e aí de uma maneira muito abrangente, né, saindo da coisa do médico ali, né, de enfermeiros, enfermeiras, levando para a questão realmente dos cuidados com a saúde, aí desde o profissional de educação física, nutricionista, uma coisa muito ampla, questões para lidar também com o envelhecimento cada vez maior na nossa sociedade. Então tem uma série de profissões que vão sendo cada vez, a educação, vão sendo mais demandadas na sociedade. Então existe um universo ainda que a gente tem de trabalho aí por um bom tempo, assim, né? A cada revolução industrial a gente fica com essa preocupação. E agora o que resta para a gente? Então, desde a primeira, a gente fazia lá um trabalho manual de produção de algum material têxtil, né? E agora entrou uma fábrica, e aí a fábrica começou a implementar máquinas, e aí o que sobra para a gente vai criando questões mais administrativas e que mexam com outras criatividades, outras coisas, e vai mudando, segunda revolução, terceira, aí a gente chega na quarta, e aí se pergunta de novo, daqui a pouco quinta, a gente fica sempre preocupado, né? E é uma preocupação, claro, legítima, porque a gente está vivendo no meio disso tudo e parece que não sobra mais nada para a gente, né? Mas ainda tem muita coisa para a gente fazer, assim, né? Olhando para as próximas décadas, ainda tem muito trabalho pela frente, né? E como a professora Fabiana comentou, quando a gente olha para essas IAs, aí tem coisas que, se a gente for ficar olhando aqui 100 anos, a gente realmente fala, caramba, o que vai ser o mundo? Mas eu acho que a gente, olhando de uma forma bem concreta e bem com os pés no chão, assim, para as próximas décadas, a gente tem uma noção boa do que está acontecendo e do que esperar. Claro que a gente vai ser muito surpreendido ao longo do caminho, mas tem muitos sinais aí para a gente poder interpretar e ir se adaptando a isso. Que maravilha! Agora, ouvindo isso, a gente já fica com um pouco mais de conforto, né? E entendendo a necessidade de se adaptar e de ter a capacidade aí de criatividade e tudo mais para conseguir fazer frente a todas essas mudanças. E com isso a gente vai chegando ao final, né, do nosso episódio aqui no Atitudes Talks. Estamos encerrando, então. Hoje conversamos sobre as profissões do futuro e o mercado de tecnologia, com a professora Fabiana Lorenzi, professora de Inteligência Artificial do curso de Ciência da Computação do campus de Porto Alegre, dentro do Instituto Caldeira, né, da Atitudes Educação,
Professora Fabiana, é a Fabi, né? A gente chama de Fabi no dia a dia. Você quer deixar um recadinho final aí, um minutinho para... O que você diria para esses profissionais que estão entrando no mercado agora, para os nossos ouvintes, alunos ou alunos em potencial, para se preparar para toda essa nova realidade? E primeiro eu agradeço por participar aí do podcast, é sempre um prazer poder falar com o pessoal. Eu gosto muito, assim, até ali no Caldeira, quando a gente recebe os alunos, né, que a gente pode trabalhar com o pessoal algumas ferramentas de IA e tal. Na prática é sempre melhor, né? Falar aqui é um pouquinho mais difícil. Mas eu acho assim, é sempre legal, né? Ler bastante, trabalha, assim, ver o que tu te interessa, né? Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta. Segue teu coração, né? Eu, desde cedo, eu sempre gostei de computação, eu sempre fui curiosa, sempre gostei de mexer no computador, né? Eu era aquela que abria o rádio do meu pai e no final sobrava parafuso, sabe? Meio aquilo, assim. Então, desde pequena eu fazia isso. E aí eu descobri o curso de computação e fui para ele. Eu acho que as pessoas, quando estão assim os alunos, quando estão naquela fase para descobrir o que eu quero fazer, o que eu quero ser, qual é a minha profissão, eles são muito jovens, né? E me dá uma pena, assim, eles estão cada vez mais jovens tentando descobrir qual é a profissão. Mas, assim, segue o coração, vê o que tu gosta de fazer, porque é muito importante que tu faça o que tu gosta. Então, nós estamos aqui, dá pra ver que o Yuri gosta muito do que ele faz, que a Valesca gosta muito do que ele faz. E quando a gente faz o que a gente ama, a gente é muito bom no que a gente faz. E a gente tem que conviver com o nosso trabalho, a gente tem que ser feliz. Então, é isso, assim, eu acho que é importante a gente gostar do que a gente faz e a gente ver se aquilo que a gente quer fazer, se a gente vai conseguir fazer também. Porque muitas vezes, assim, eu lembro que eu gostava muito, eu tinha assim, será que eu serei médica? Eu nunca poderia ser médica porque eu não posso ver sangue. Sabe aquelas coisas? A gente tem que se descobrir. Então, a gente precisa se descobrir o que gosta, o que ama. Eles estão cada vez mais jovens, né? Mas eles precisam se descobrir. Perfeito. Essa é uma dica de ouro, realmente. E também conversamos hoje com o Yuri Lima, um dos fundadores do Laboratório do Futuro, também da Labore. Yuri, vou também te deixar aí uns minutinhos para dar o teu recadinho final. O que você diria para esses novos profissionais e não só para os novos, né? Para todos que estão no mercado hoje, o que você daria como uma dica ou sugestão? Perfeito. Ficou até difícil de falar depois da professora Fabiana. A fala bonita. Agradeço o primeiro convite, estar aqui com você, Valesca, com a Fabiana também, participando do podcast. É um prazer estar sempre falando sobre esse assunto com o público de maneira geral, né? Tem muita coisa para falar, tem muita coisa a se discutir. Acho que a gente tocou em vários pontos aqui que são importantes. E só de estar ouvindo o podcast, eu acho que já é um passo legal para você conhecer mais sobre assuntos importantes. Eu dei uma olhada lá no canal de vocês, tem vários assuntos importantes além desse, né? Então, eu acho que se manter informado sobre um contexto mais geral da sociedade é fundamental, não importa a área. Eu sempre comento nessas falas sobre tecnologia, trabalho, não tem nenhuma área que não vai ser impactada pela tecnologia, ou que esteja sendo, ou que já existe um conjunto imenso de tecnologias que possam ser aplicadas. Tem vários levantamentos desde startups ou tecnológicos, especificamente, que mostram as imensas possibilidades que existem em qualquer área. Então, acho que qualquer profissional pode se beneficiar desse conhecimento mais amplo, tanto do ponto de vista tecnológico, né, quanto das questões sociais que a gente comentou aqui também, né? Então, acho que são questões fundamentais para quem quer ser um profissional do futuro, de fato, né? Porque, como eu comentei, profissional, em geral, a gente conseguindo uma boa formação, você acaba conseguindo o seu emprego, né? Mas será que você está exercendo o seu papel da melhor forma? Será que você está ocupando os cargos que você gostaria? Será que você está construindo a sua empresa ou algo nesse sentido da forma como você gostaria? Eu acho que isso tudo só é possível a partir do momento que a gente se dedica e, como a professora Fabiana colocou, né? Se dedicar ao que a gente realmente gosta, fica muito mais fácil. Então é observar isso tudo, né? Escutar
quando professores falarem para vocês a questão de observe questões para além do que você acha que você vai aplicar no seu trabalho, é porque o seu trabalho é muito mais do que escrever um código, do que escrever uma publicação para rede social, do que escrever um roteiro para o podcast. Ele é estar presente, ele é ter a criatividade. Então, observe essas outras habilidades ali que ele está colocando de maneira geral, porque elas são fundamentais e vão ser cada vez mais, né? Comunicação, negociação, criatividade, isso tudo são capacidades muito humanas. Empatia, que é uma habilidade muito importante para todas as áreas. Então, isso tudo é muito importante para a gente poder observar. E aí, deixar talvez uma sugestão diferente, né? Entra no ChatGPT e conversa com ele sobre esse assunto. Faz umas perguntas lá também, vê o que ele te traz de provocação, corre atrás de algumas coisas nesse sentido, pede sugestões. Tudo são possibilidades, né? Desde conversar com o professor, conversar com ouvir um podcast, ver um programa de TV, ver um filme, ler um livro, coisas que abram a cabeça, até conversar com uma IA pode ajudar você a saber mais sobre o futuro do seu trabalho. Então, acho que é isso. É um prazer estar com vocês aqui. Espero que todos tenham gostado aí do episódio. Muito obrigada, a gente agradece demais a presença de vocês hoje aqui no Atitudes Talks e já fica o convite para voltarem outras vezes, com certeza vocês vão ser chamados aí para participar outras vezes com a gente. E lembrando nossos ouvintes também que tem episódio novo toda semana nas principais plataformas de áudio. Então, além de escutar o Atitudes Talks, também você pode nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, no Threads, também no LinkedIn. Confira nossas notícias, as informações sobre os nossos cursos, todos os nossos diferenciais e as novidades no nosso site. E se sinta à vontade para compartilhar suas opiniões nas nossas redes, manda a sugestão aí, o que você gostaria de estar ouvindo aqui no nosso podcast, o que você gostaria de estar tendo de dica nas nossas redes sociais, nos nossos conteúdos. Fica à vontade para interagir com a gente. A gente agradece demais a nossa audiência e um abraço muito grande para todos. Até semana que vem. Atitudes Talks, conectando você ao universo Atitudes.